São 6 horas. Bom dia, eu sou o Martim Madeira e este é o Jornal das 6 da manhã na Rádio Observador. Iniciamos este jornal com uma notícia de última hora. Donald Trump anuncia que o piloto norte-americano desaparecido em combate está são e salvo e foi resgatado pelo exército dos Estados Unidos. É o que diz o presidente norte-americano numa publicação na rede social Truth. Escreve que o piloto estava em território inimigo nas montanhas do Irão a ser perseguido pelo exército iraniano. Segundo Trump, os Estados Unidos tinham caças a monitorizar constantemente 24/7 a localização deste piloto. O piloto foi resgatado sem quaisquer ferimentos. Confirma ainda o resgate do outro piloto que se soube ontem que foi resgatado, mas que ainda não tinha sido confirmado pelo governo norte-americano. Aqui a confirmação de Donald Trump de que o piloto que estava desaparecido em combate está são e salvo e foi resgatado pelos Estados Unidos. Já do lado do Irão, há uma versão completamente diferente da de Trump sobre o piloto que estava desaparecido em combate. O Irão acusa os Estados Unidos de estarem a tentar matar o piloto desaparecido do caça que foi abatido pelas forças iranianas. Isto foi uma notícia dada pela agência de notícias iraniana Tasnim, muito antes de se saber estas declarações de Donald Trump. A notícia da Tasnim foi dada por volta das 3 da manhã, portanto não se sabia ainda deste desenvolvimento de que o piloto já foi resgatado. Na agência, no artigo, citava uma fonte do exército iraniano que afirmava que os Estados Unidos tinham estado a bombardear as regiões de Khogulieh e de Boyer Ahmad, onde os norte-americanos acreditavam que o piloto estava localizado. Estes bombardeamentos, segundo a fonte da Tasnim, aconteceram momentos depois do desaparecimento deste piloto. A fonte do exército iraniano recusou-se a comentar se o piloto estava sob custódia iraniana ou não. Já sabemos que não. Donald Trump já confirmou que o piloto foi resgatado. Apenas disse que os Estados Unidos não estavam a dizer toda a verdade sobre a situação e acusou-os ainda de estarem a mentir sobre o resgate do primeiro piloto, que já foi confirmado pelos Estados Unidos. Afirma que a história deste piloto desaparecido, no entanto, vai ser um escândalo para a administração norte-americana e diz que há uma razão para o quererem matar, sem mencionar qual. Sobe a tensão no conflito entre os Estados Unidos e o Irão. O exército iraniano avisa Donald Trump que a região vai tornar-se num inferno para os Estados Unidos se a ofensiva escalar. É uma resposta do porta-voz do comando do exército iraniano às ameaças do presidente dos Estados Unidos da América. Trump restabeleceu na tarde de ontem um prazo de 48 horas para Teherão chegar a acordo ou abrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, avisou que o Irão iria tornar-se num inferno. Ora, agora é a vez da resposta iraniana. O porta-voz do exército sublinha que a ilusão de derrotar a República Islâmica do Irão tornou-se num pântano no qual os Estados Unidos se vão afundar. São declarações citadas pela Al Jazeera. O exército iraniano considera que as ameaças de Donald Trump são estúpidas. Milhares de pessoas manifestaram-se ontem em Israel e também no Iraque. Estão contra a guerra no Médio Oriente. Querem que Israel e os Estados Unidos acabem com as hostilidades. De Tel Aviv, vemos imagens de milhares de pessoas nas ruas contra as opções de Benjamin Netanyahu e a pedir uma mudança de governo, ao mesmo tempo em que nos cartazes se pode ler "Conversem e não ataquem". Manifestantes israelitas lembram os vários focos do conflito em que o país está envolvido. Na sequência deste protesto, 17 pessoas foram detidas na cidade israelita. A manifestação foi autorizada pelo Supremo Tribunal, uma vez que reuniões com mais de 150 pessoas não são permitidas em tempo de guerra, mas as autoridades no local tentaram dispersar os manifestantes, chegaram mesmo a entrar em confronto. Olhamos para o outro lado do Atlântico, neste caso para a ilha de Cuba. Cuba descarregou ontem 730 mil barris de petróleo vindo da Rússia, equivale a cerca de 100 mil toneladas de combustível. As operações iniciadas durante a última semana ficaram concluídas ontem. O diretor da empresa estatal de petróleo de Cuba sublinha que não é uma solução definitiva, mas alivia a situação energética no país. O petroleiro russo Anatoly Kolodkin, que atracou na passada terça-feira em Cuba, é o primeiro carregamento deste tipo a chegar à ilha nos últimos 3 meses. O país atravessa uma grave crise energética devido ao bloqueio petrolífero dos Estados Unidos. Agora, tiramos o foco da política internacional, viramos para a nossa atualidade nacional. 14 pessoas morreram até agora nas estradas portuguesas neste fim de semana
de Páscoa. É o balanço mais recente da GNR, feito ontem, que adianta que é o registro mais grave dos últimos 3 anos e o dobro do que tinha sido registado no ano passado, numa altura em que já se contam perto de 2.000 acidentes só nesta época festiva. O capitão Pedro Antunes manifesta o desânimo com os números deste ano. Sem dúvida, estes números não são felizes, sobretudo por uma época em que está marcada essencialmente pela união familiar e passagem da Páscoa, pelo que a GNR continuará firme na estrada, ou neste caso nos principais eixos rodoviários, sobretudo agora a preparar o regresso. O capitão Pedro Antunes, num registro captado pela RTP, o excesso de velocidade e de álcool, assim como a condução enquanto se usa o telemóvel, são as contraordenações mais comuns. A GNR vai estar na estrada nesta Operação Páscoa até à próxima segunda-feira, até amanhã. No desporto, começamos com um empate no Dragão. Os azuis e brancos receberam ontem o Famalicão e 2-2 foi o resultado do jogo. Pelo Famalicão marcou Sorriso e Rodrigo Pinheiro. Já pelo Futebol Clube do Porto marcou Alberto Costa e Seco Fofana. Um jogo que esteve com o resultado em aberto até ao fim, cheio de emoção. O Porto começou por marcar primeiro. Alberto Costa marcou o primeiro golo dos Dragões. Depois seguiu-se o golo de Sorriso. O Famalicão empatou a partida, mas o jogo acabou por ser definido nos momentos finais. Seco Fofana, aos 90+1 da segunda parte, fez o golo do Porto e que pareceu encaminhar os Dragões para a vitória, mas foi mesmo o Famalicão que fechou o marcador aos 90+10. Rodrigo Pinheiro, ex-Futebol Clube do Porto, foi formado no Clube dos Dragões, marcou o golo do empate para os famalicenses, fazendo assim o 2-2 final. Em reação à partida, Francesco Farioli, que deixou o campo visivelmente desiludido, admite que o Porto não esteve no seu melhor. I think the performance in general has been below our standard. Acho que a nossa performance em geral esteve abaixo dos nossos padrões, mesmo que tenhamos liderado uma parte do jogo. É uma pena que não tínhamos levado a vitória para casa, mas é como digo, não foi o nosso melhor jogo. Só que agora está feito, não podemos voltar atrás. Agradeço aos adeptos o apoio ao longo de 100 minutos. Agora é virar a página. Temos 4 ou 5 dias para os quartos de final da Liga Europa e não temos tempo para ficarmos presos a isto. Ainda na conferência de imprensa, Francesco Farioli teceu duras críticas à arbitragem. Havia um penalti sobre Denis Gül, mas também não reconheceu o penalti sobre Zaidu, que foi um lance polémico, que teve um lance em que Zaidu ou seja, fez supostamente um penalti de acordo com muitas pessoas e também, ou seja, fez um penalti de acordo com muita gente e foi um lance polémico e que Farioli foi questionado na conferência de imprensa, recusou-se a responder, disse que não se lembrava do lance. Ainda também teceu comentários para o rival de Lisboa, o Sporting Clube Portugal, disse que a zona cinzenta parece cada vez mais verde. Teceu novamente comentários ao Sporting Clube Portugal. Ainda do lado do Famalicão, Hugo Oliveira enaltece a prestação do Futebol Clube do Porto, mas sublinha a garra dos jogadores da equipa famalicense. Jogamos aqui perante um grande adversário, um grandíssimo adversário, muito forte, com muitas alternativas, com muita capacidade individual, mas também muita capacidade coletiva. O jogo entrou numa toada forte, agressiva, mas muito tática, e aí eu tenho que tirar o chapéu aos meus rapazes, porque tiveram um comportamento incrível do ponto de vista da interpretação daquilo que foi o jogo. Tivemos jogadores com exibições, na minha opinião, fantásticas, porque com a idade que eles têm, com a capacidade de interpretar o jogo como eles tiveram. Hoje experimentámos uma forma de estar um bocadinho diferente sem bola e a capacidade interpretativa deles muito, muito boa, mas depois mantendo a mesma coragem perante um ambiente fantástico, um grandíssimo jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Famalicão. Os elogios de Hugo Oliveira a este grande jogo de futebol, como apelida o treinador do Famalicão, um jogo cheio de emoção, um jogo que acabou 2-2. Com este resultado, o Futebol Clube do Porto mantém a liderança do campeonato, a 5 pontos de vantagem do Sporting, que está em segundo lugar. Esta liderança agora de 5 pontos de vantagem é à condição, tendo em conta que o Sporting Clube de Portugal tem menos um jogo jogado que o Futebol Clube do Porto, isto devido ao adiamento do jogo do Tondela.
Ainda ontem, o Sporting Braga venceu em Moreira de Cónegos o Moreirense por 1-0. Quem marcou foi o espanhol Fran Navarro. O avançado do Braga marcou o primeiro e único golo da partida. Os bracarenses consolidam assim o quarto lugar com 49 pontos, mais 4 do que o Gil Vicente e Famalicão. Já o Moreirense soma a terceira derrota seguida, mantém-se na 9ª posição com os mesmos pontos do vizinho Vitória de Guimarães. Ponto final neste jornal. A informação está de regresso às 6h30 com a síntese de notícias. Até já.